Olá, aluno do nosso curso de atualização Motofrete, vamos à nossa aula 2, regras e normas de circulação, dando sequência então ao nosso curso. Artigo 26, inciso 1. Os usuários das vias terrestres devem, inciso 1, abster-se. Abster-se significa evitar, né? Então, abster-se de todo ato, então evitar todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas. Então, na imagem, nós observamos aí uma colheitadeira na contramão da via, utilizando aí parte da pista, parte do acostamento e até parte da lavoura, né? Então, o deslocamento desse veículo sem batedores e na contramão da via causa o que o inciso 1 está falando que não é para causar, né? Que é o perigo, o obstáculo para o trânsito, né? No caso de veículos, de pessoas ou de animais. Então, a ideia é eu fugir, eu evitar esse tipo de atitude. O inciso 2 vai trazer a mesma ideia. Abster-se, então evitar obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso. Aí ele vem através de 3 ações: atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer outro obstáculo. Então, novamente, mas aqui já a ideia já traz a ideia de eu jogar algo na via, ou depositar, ou abandonar, né? E esse algo vai trazer um perigo à via, vai trazer um obstáculo, né? Então, eu também devo evitar esse tipo de atitude. Aqui na imagem, uma pessoa jogando uma garrafa plástica vazia, né? E isso aqui, talvez, né, à primeira vista, isso não traz um grande perigo, mas qualquer objeto, né? Isso aqui pode trazer um perigo para motociclistas, inclusive. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. Não é só a existência, mas o bom funcionamento, as condições de funcionamento, né? E aí nós devemos saber, é lógico, as condições dos equipamentos obrigatórios. Quais são os equipamentos obrigatórios de segurança da motocicleta? Os retrovisores, as luzes, o farol, buzina, espelhos retrovisores, a iluminação da placa, as setas indicadoras de direção, a luz de freio, né? O controlador de ruídos, né? O catalisador, bem como também para a questão das motocicletas profissionais, né? Do motofrete. Então nós temos a antena corta-pipas, né? E o dispositivo ali protetor do motor, né? E de pernas, que a gente chama vulgarmente de mata-cachorro, né? Então são equipamentos obrigatórios, né? O velocímetro da motocicleta são equipamentos obrigatórios que eu devo me certificar da sua existência, tem que ter, e do seu bom funcionamento, né? Os pneus em boas condições de uso, tá certo? Além disso, assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Então, ainda mais eu que trabalho com entregas, né? Então, eu tenho que certificar de que eu tenho combustível, certo? Em determinado momento do meu trabalho, né, havendo a possibilidade de parar no posto de combustível, abastecer, sempre deixar a motocicleta em condições. Artigo 28. O condutor deverá a todo momento ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Então, aqui a ideia é a moça ali mexendo no celular, mas no caso da motocicleta, muitos condutores estão desatentos, olhando para os lados, olhando para a calçada, para as pessoas, para os pedestres, olhando também o celular ali, o aplicativo. Fica no suporte da motocicleta lá o aplicativo, e às vezes uma pequena olhada é o que é o suficiente para uma colisão traseira, tá? Então tomar muito cuidado, estar atento ao trânsito.
Vamos a algumas regras gerais. O artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. A circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Então, os veículos vão andar sempre pelo lado direito. O amarelo pelo lado direito, o branco pelo lado direito, certo? Então, no Brasil, né, no nosso país, utilizamos o lado direito da via. Inciso 2. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Essas condições são essenciais para que eu determine qual é a distância segura. Distância frontal chamamos de distância de segmento. Vamos estudar quando falarmos sobre gestão de risco sobre duas rodas. Distância lateral é a distância do meu veículo com o veículo que está lateralmente a mim. E distância lateral do bordo também é a distância que eu tenho que ter com o bordo da pista. São distâncias seguras, necessárias, obrigatórias. Essas distâncias, elas não têm uma metragem de falar é tantos metros. Não tem. A única metragem é em relação ao ciclista, que é de 1,5 m. O restante é conforme essas condições: velocidade, local, circulação, veículo e condições climáticas. Quem vai determinar? O próprio condutor, o motociclista ou o motorista do veículo de 4 rodas. Tudo bem? Seguindo. Inciso 3. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Então aqui, ó, aqui é uma rodovia, aqui é uma via transversal, uma estrada, né? E aí quem que vai ter a preferência? Quem está na rodovia, mesmo que não tenha sinalização. Tudo bem? É a regra do inciso 3, letra A. Letra B, no caso de rotatória, é aquele que estiver circulando por ela. Então, quem está circulando por ela? O carro azul. Então, ele tem a preferência. Quem vai entrar tem que parar, olhar para a esquerda para ver quem está na rotatória. Porque as rotatórias, o fluxo de direção delas é para o lado direito, não é? É anti-horário, como nós falamos. Então, para ir, daí eu preciso olhar para a esquerda, porque se vier algum veículo, virá da esquerda, porque quem tem a preferência é quem está na rotatória. E isso caso a rotatória não esteja sinalizada, porque se tiver sinalizada, é a sinalização que vai determinar. E a letra C, nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Então, neste caso aqui, o veículo azul, ele está à direita do vermelho, então ele que tem a preferência. Muito bem, seguindo, vamos para o próximo slide. Artigo 29, inciso 5. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Muito bem, então a imagem aqui já traz a ideia. Veículos maiores, mais pesados e mais lentos ficam do lado direito da via, deixando a esquerda livre para os veículos de menor porte, de maior velocidade e para a ultrapassagem. Tudo bem? Para a faixa de trânsito ficar livre para a ultrapassagem. Artigo 29, inciso 5. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Então a ideia aqui é que as calçadas, né? Então dentro da calçada tem a área do passeio, né? Que é do pedestre. E os acostamentos nas rodovias só pode haver circulação de veículos para que esses veículos entrem em áreas que chamamos de lotes lindeiros, né? Áreas de estacionamento, garagens de residências, locais de acesso por exemplo, a lanchonetes, a restaurantes, isso em caso de rodovias, a postos de gasolina, certo? Há estradas
vamos dizer assim, vicinais, né, que cruzam a rodovia, tudo bem? Então nós sabemos que quando eu estou numa rodovia e vou sair para adentrar a uma área, né, lateral, primeiro eu tenho que diminuir a minha velocidade, sinalizar para a direita, aí eu pego um pouco o acostamento, diminuo mais um pouco a velocidade e aí eu saio, né? Isso é válido para as rodovias e nas áreas urbanas para eu acessar, então, essas áreas de estacionamento e de garagem, né? Imóveis lindeiros, eu tenho que passar pela calçada. Então é somente nessas situações que é autorizada a circulação. Continuando, inciso 6. Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação. Aqui a ideia, pessoal, não são os veículos batedores. Os veículos batedores, eles são os veículos de emergência, então eles já têm essa prioridade. Aqui, o inciso 6 está falando dos veículos precedidos de batedores, no caso, esse veículo aqui azulado, meio que cinza, meio que azul. Então, é o veículo que está sendo escoltado, vamos dizer assim. Esse veículo, ele tem essa prioridade de passagem, tá? Artigo 29, inciso 7. Aí sim vai falar dos veículos de emergência, né? Os veículos destinados a socorro de incêndio, os de salvamento, né? Os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada. Então vamos lá. Primeira coisa, além da prioridade no trânsito. O que seria prioridade no trânsito? Prioridade é quando esse veículo é observado na via, eu tenho que deixar ele passar à frente. Isso é prioridade, né? Em um cruzamento, se esse veículo vem perpendicular a mim e eu vejo ele ou escuto ele, eu vou parar o meu veículo, mesmo que eu tenha preferência, para que ele passe no cruzamento. Isso é prioridade. Eu sempre faço uma analogia à questão da fila, né? Então tem a fila exclusiva e tem a fila prioridade. A fila exclusiva eu posso ir lá, por exemplo, fila exclusiva de idosos, eu posso ir lá? Não, só se eu for idoso. Mas não tem ninguém, não importa, ela é exclusiva, eu não posso ir lá. Já a prioridade, eu posso ir lá, desde que não tenha ninguém. E se eu estiver lá e atrás de mim aparecer um idoso, eu tenho que dar a vez para ele. E para eu dar a vez para ele, eu tenho que vê-lo. Certo? Essa é a ideia. Então é por isso que se dá prioridade para o veículo de emergência quando eu vejo o veículo. É por isso que ele tem que ligar a sirene e ele tem que ligar o giroflex, que é a luz intermitente, para que eu veja ou escute esse veículo, para que após isso eu dê a prioridade para ele. Não tem como eu dar a prioridade para esse veículo se eu não ver que ele quer a prioridade, na ideia dele querer passar à frente, certo? Além dessa prioridade, esse veículo goza de, ou esses veículos gozam de livre circulação. O que seria livre circulação? Eles podem andar em tudo que é lugar. Eles podem andar em cima da calçada, eles podem andar em cima do acostamento, eles podem andar em cima do canteiro central, eles podem andar na contramão, eles podem subir em cima da praça pública. Eles gozam de livre circulação. E livre estacionamento e livre parada. Então também eles podem estacionar onde eles quiserem, eles podem parar onde eles quiserem. Eles podem estacionar, parar no meio da rua, no meio da avenida, no meio da rodovia. Porém, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública. Além disso, observadas as seguintes disposições. São atitudes que devem ser tomadas quando os dispositivos sonoros e luminosos, que são o alarme e o giroflex, estiverem acionados, indicando a proximidade destes veículos. Vamos ver lá quais são elas.
Todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando caso seja necessário. Tudo bem, pessoal? Isso já é consenso, nós já sabemos esse procedimento. Todos vão para a direita, deixando livre a esquerda. Para isso, eu preciso sempre olhar o meu retrovisor. Letra B. Os pedestres deverão aguardar no passeio e só atravessar a via quando o veículo já tiver passado pelo local. Então, os pedestres têm que estar atentos para que assim que esses veículos passarem, os pedestres fiquem na calçada bonitinho. Passou o veículo, aí sim o pedestre dá continuidade ao que iria fazer. O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência e emergência. Para que eu entenda que esse veículo tenha prioridade. Ele tem que estar em efetiva prestação de serviço. Mesmo com prioridade de passagem, é necessário que na via e nos cruzamentos o veículo transite com velocidade adequada e com os devidos cuidados de segurança. Não é porque o veículo é de emergência que o motorista dele vai sair que nem, vamos usar esse termo, tá, pessoal? Que nem um doido. Ele tem que entender que para ele ser visto, subentende-se que os outros condutores têm que estar atentos no trânsito. Para ele ser ouvido, subentende-se que os outros condutores têm que estar atentos no trânsito. E nem sempre isso acontece. Às vezes a pessoa está lá, né, dentro do seu veículo, ouvindo música alta, com o vidro fechado, o ar-condicionado ligado, não olha no retrovisor. Como é que essa pessoa vai ver um veículo de emergência se aproximando? Não vai ver. E eu, motorista de veículo emergencial, eu tenho que ter esse entendimento. Tudo bem? Então eu não posso passar num cruzamento achando que todo mundo vai parar para mim. Será que o pessoal viu você? É essa pergunta que tem que ser feita. Então, por mais que esteja tudo acionado, eu vou devagarinho, vou olhando, todo mundo parou, aí eu vou. Muitos motociclistas, quando estão na via, o veículo da frente para, porque está cruzando um veículo de emergência. O que o motociclista faz? Ele só tira de lado, entra no corredor e quando vê, está em cima da ambulância, está em cima do veículo dos bombeiros, do corpo de bombeiros. Tá certo? Então eu tenho que entender se o veículo da frente parou é porque aconteceu alguma coisa. Já ocorreram sinistros de pedestres estarem atravessando a faixa de pedestre, o veículo parou, o motociclista foi e tirou ali. Do jeito que ele vinha, ele só entrou ali no corredor e quase atropelou o pedestre. Seguindo, as prerrogativas de livre circulação e de parada somente poderão ocorrer quando acionados os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente. E a prerrogativa de livre estacionamento somente poderá ocorrer quando acionado o dispositivo de iluminação intermitente. Então, só para entender bem, para explicar bem. Livre circulação e livre parada, os dois ligados. Livre estacionamento, somente a iluminação ligada. Imagine um veículo estacionado com a sirene ligada. Ninguém ia aguentar ficar ali próximo dele. Por isso que se desliga a sirene, só deixa a iluminação. Agora, está em circulação e está parado, na verdade o parado significa uma imobilização temporária, como por exemplo parado num semáforo ou uma situação que na verdade não vai acontecer porque eles têm a prioridade. Mas quando chega no local do atendimento, para o embarque e o desembarque da tripulação, né? do médico, do enfermeiro, do socorrista, do bombeiro militar. Desembarcou todo mundo, desliga a sirene. Artigo 29, inciso 8. Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN. No caso, esses veículos, eles não gozam de livre circulação.
Somente livre parada e estacionamento. Eles podem parar em fila dupla, eles podem parar em cima da calçada, inclusive até estacionar. Quais são esses veículos? Veículos de manutenção de sinalização viária. Tanto sinalização horizontal, quanto sinalização vertical, quanto sinalização semafórica. Veículos de manutenção de rede de saneamento, esgoto e água. De manutenção e distribuição de rede elétrica. De manutenção e distribuição de comunicações. Aí todas as empresas que trabalham com comunicações, desde telefonia até internet. Empresas que trabalham no ramo de transporte de valores, que trabalham na coleta de lixo, que trabalham com transporte de veículos, aqueles veículos prancha, né? Veículo que transporta os veículos que estão lá quebrados, batidos, né? Sinistrados. Então que tem que subir na prancha para levar ele embora. Esses veículos também. Todos esses veículos, pessoal, precisam ter a iluminação âmbar. Tanto é que está falando aqui, ó, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN. Essa identificação, existe uma resolução que fala que eles têm que estar com a sinalização âmbar, que é aquela laranja, né? Meio amarelada, certo? Artigo 33. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. Então, pessoal, isso aqui é uma regra muito simples, muito clara, mas poucos obedecem. Na área de cruzamento, porque cruzamento é interseção, não poderá efetuar ultrapassagem. É por isso que aqui já começa uma faixa contínua, porque proíbe a ultrapassagem nas áreas de cruzamento. Tudo bem? Faixa de pedestre não pode realizar ultrapassagem. Área de conflito não pode ultrapassar. Tá? Então, não pode realizar ultrapassagem na área de cruzamento. É proibido. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda. Olha aqui, ó, pela esquerda. Obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Então vamos imaginar aqui, ó, esse veículo ele está sinalizando o propósito que ele vai entrar à esquerda. E aí eu estou atrás, eu posso ultrapassar pela direita. Tudo bem? Tranquilo? Ah, mas e se esse veículo já estiver parado aqui sinalizando? Eu posso fazer isso aqui? Eu estou vindo aqui, ó, ele está parado aqui, aí eu faço isso aqui, eu posso? Não. Por quê? Porque ele está falando primeiro aqui, ó, a ultrapassagem de outro veículo em movimento. Aqui o veículo vai estar parado. Segunda coisa, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste código. No artigo 33 fala que em áreas de cruzamento eu não posso ultrapassar. Eu voltei aqui o slide só para mostrar. E terceiro, quando ele fala aqui do movimento, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Então ele não está lá ainda, ele está aqui, longe da área de cruzamento. Ele está no meio da quadra. E ele está informando que lá na frente ele vai entrar à esquerda. Ele está sinalizando o propósito. Então, a partir daí, aqui eu já posso fazer um movimento de ultrapassagem. Pela direita. Tudo bem, pessoal? Isso é muito bem claro e poucos obedecem. Nós observamos no trânsito aí o veículo parado aqui, sinalizando que vai entrar à esquerda. Os veículos aqui vindo, né? E ele está esperando esses veículos virem. Aí todo mundo faz o quê? Ó, vira e vai indo, né? A área de cruzamento é uma área perigosa. É uma área que requer cuidado, atenção, direção defensiva. O mínimo de manobra a ser executada. Seguindo, artigo 29, inciso 10. Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que
nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo. Então, eu observar no retrovisor para ver se ninguém antes de mim já não começou a ultrapassar. B. Quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. Então, quem está à minha frente já não está sinalizando que quer ultrapassar. Então, aí eu devo educadamente esperar primeiro ele ir para que depois eu vá. E letra C, a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que a sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que vem em sentido contrário. Então, se eu estou aqui, eu vou esperar, eu vou observar para ver se essa faixa aqui está livre. Aqui no caso não está. Então não adianta eu entrar atrás desse veículo aqui como muitos fazem. Eu espero ele terminar a manobra, eu observo para ver se não vem ninguém, aí eu vou e faço a manobra pretendida. Dando sequência, todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá a. Indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço. Letra B. Afastar-se do usuário, os usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança. Letra C. Retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo, fazendo gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. Então é uma manobra, pessoal, que todos nós conhecemos, aprendemos a realizar, sempre sinalizando com antecedência, tomando o cuidado da distância, né, requerida do veículo que vai ser ultrapassado, ultrapassar, obedecendo a distância lateral de segurança, após a ultrapassagem, retornar para a sua faixa de origem, com segurança também, sinalizando a manobra de retorno. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação. Então, pessoal, esse é o inciso 12 do artigo 29. Os veículos sobre trilhos têm a preferência, certo? Preferência. Eles vão sempre passar primeiro. Tanto é que se fecha o trânsito para que eles passem. E não é só trem, é bonde também, porque os bondes também transitam em cima de trilhos. Artigo 29, parágrafos 1º ao 4º. Parágrafo 1º. As normas de ultrapassagem previstas nas alíneas A e B do inciso 10 e A e B do inciso 11 aplicam-se à transposição de faixas, que pode ser realizada tanto pela faixa da esquerda quanto pela da direita. Então, quais são essas regras? A de sinalizar, a de observar, olhar o retrovisor, fazer a manobra corretamente, tá? Então, quando eu vou mudar de faixa, transpor uma faixa tanto para o lado esquerdo quanto pelo lado direito, eu devo seguir esses procedimentos. Parágrafo 2º. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade dos pedestres. É uma sequência, pessoal, uma sequência lógica. Os veículos maiores de grande porte cuidam dos veículos de menor porte e todos pelos pedestres. Infelizmente, não é isso que nós observamos no dia a dia. Nós observamos os veículos de menor porte tendo que cuidar dos de maior, porque senão são atropelados, sofrem colisão com esses veículos, o que não é uma situação esperada, né? A motocicleta, né, o motociclista, nessa eterna briga com o veículo de 4 rodas. E o veículo de 4 rodas nessa eterna briga com o motociclista. Sendo que os dois estão errados. Os dois têm condutas imprudentes e negligentes. Não adianta falar, o motociclista é o errado. Não, o motorista de 4 rodas é o errado. Todos estão. Nós devíamos observar os nossos erros ao invés de ficar falando que o motorista está errado ou que o motociclista está errado. Não é verdade? E ainda, para piorar, todos desrespeitam os pedestres. E aí, de quem se espera uma conduta educada, né, como, por exemplo, a questão do pedestre, né, os motociclistas, mototaxista, motofretista, motoristas de 4 rodas taxistas, motoristas de Uber, motoristas
concurso de transporte escolar, transporte coletivo de passageiros, movimentação de cargas perigosas, veículos indivisíveis. Todos esses que são profissionais no trânsito deveriam dar o exemplo. E parece que esses, né, os diversos motoristas de caminhão e carretas que transportam mercadorias pelas rodovias, que também são profissionais no trânsito, todos esses que deveriam dar exemplo, não dão exemplo. Não é verdade? Não dão exemplo. Tem conduta ao contrário, tipo assim, não, como eu sou profissional, os outros que têm que me respeitar, porque a rodovia foi feita para mim, a via urbana foi feita para mim. Eu posso desrespeitar as ordens e as regras. Parágrafo 3º. Compete ao CONTRAN regulamentar os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente previstos no inciso 7 do caput deste artigo. E parágrafo 4º, em situações especiais, ato da Autoridade Máxima Federal de Segurança Pública poderá dispor sobre a aplicação das exceções tratadas no inciso 7 do caput deste artigo aos veículos oficiais descaracterizados. Então, os dois parágrafos são relacionados à iluminação, né? O terceiro fala que o CTB, que o CONTRAN vai regulamentar esses dispositivos, já estão regulamentados. E o parágrafo 4º também os veículos descaracterizados, como é o caso, por exemplo, dos veículos da Polícia Civil, que muitos, né, não podem operar, né, trabalhar caracterizados, então trabalham aí descaracterizados, mas precisam ter tanto a iluminação intermitente e o alarme sonoro, o dispositivo de alarme sonoro. Seguindo, artigo 30, inciso 1 e 2. Todo condutor, ao perceber que o outro que o segue tem um propósito de ultrapassá-lo, deverá, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando sem acelerar a marcha. O principal pré-requisito para essa atitude é olhar o retrovisor. E muitos condutores não olham. Aí, se ele não olha o retrovisor, ele não vai nem realizar esses incisos 1 e 2. Tá? Porque ele começa aqui no artigo 30, ao perceber que o outro que o segue. Eu só vou perceber se eu olhar no retrovisor. É um pré-requisito. Né? Então, primeiro eu tenho que aprender a olhar no retrovisor, para depois eu tomar essas atitudes. Parágrafo único. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que os veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. Então é uma regra também pouco obedecida pelos motoristas profissionais, que é dar essa distância entre si para facilitar a ultrapassagem de veículos menores, né? Porque lembrando, dentro da direção defensiva, que a ultrapassagem deve ser feita de um veículo somente, e não de vários. Mas para que isso ocorra, os veículos de grande porte devem dar essa distância entre si. Artigo 31. O condutor que tem o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá reduzir a velocidade dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres. Essa regra também é uma regra de segurança para os pedestres passageiros do veículo coletivo. Porque muitos descem e eles querem atravessar a via sem esperar que o veículo que ele acabou de descer saia do ponto. E aí eles acabam atravessando pela frente do veículo, né, o que é uma situação de grande risco. Muitos desses pedestres, quando eles descem do transporte coletivo urbano, do outro lado da via tem um outro transporte esperando por ele, e ele precisa correr lá para pegar esse outro transporte, e aí às vezes ele não espera o ônibus sair, ele já quer ir, e aí às vezes ele sai atravessando a via sem tomar os devidos cuidados. Então nós, como motoristas profissionais, motociclistas, devemos sempre, quando um veículo de transporte coletivo estiver parado, efetuando embarque ou desembarque, diminuirmos a velocidade e seguirmos com cautela e segurança. Artigo 32.
O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Nos locais que são trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, a sinalização proibida ultrapassagem já é pintada nesses locais, e aí eu só devo obedecer essa sinalização. É muito difícil encontrarmos um lugar desses que já não tenha a sinalização pintada no pavimento. Então ali, ó, trechos em curvas em aclive sem visibilidade suficiente, passagens de nível nas pontes e viadutos, travessias de pedestre. Então, é somente obedecer a sinalização de proibido ultrapassar. Mas caso não haja essa sinalização, eu como condutor, como motociclista, eu tenho que perceber e observar o risco daquele local, né? E a partir daí ter uma conduta defensiva de não realizar a ultrapassagem e até diminuir a velocidade. Artigo 44. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem, que vão na frente ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Qualquer manobra que eu fizer, eu tenho que observar, né? E aí vai um momento especial para nós falarmos sobre o posicionamento do motociclista na via, porque a motocicleta, por ser um veículo ágil, as manobras são muito mais rápidas, né? E tudo sendo muito mais rápido, eu tenho pouco tempo para analisar a decisão, para refletir no que vou fazer, para prever o perigo, para tomar a decisão certa. E um grande problema, ou dois grandes problemas são, o primeiro, eu transitar no meio da faixa, né? Ou melhor, eu transitar no canto da faixa e não transitar no meio da faixa, né? Na faixa de trânsito. Então, o motociclista, por ter uma conduta que leva ao segundo problema, que é transitar pelos corredores, por ter uma conduta de sempre estar transitando pelos corredores, ele já tem uma prática que, por mais que não tenha veículo nenhum na via, ele, ao invés de ficar no meio da faixa de rolamento, ele fica nos cantinhos. Ele fica deslocando a sua motocicleta praticamente em cima da pintura da faixa que divide as faixas de trânsito, ou muito próximo a elas. E aí, quando um veículo de 4 rodas se aproxima por detrás da motocicleta, a tendência é esse veículo ocupar o espaço e empurrar a motocicleta mais para o canto. E muitas das vezes esse veículo ele se aproxima de forma rápida porque está numa aceleração e às vezes assusta o motociclista, porque o motociclista não percebeu a aproximação desse veículo, não olhou no retrovisor e quando ele percebe, esse veículo passa do ladinho dele, quase encostando, empurrando ele para a esquerda ou para a direita, e causa inclusive às vezes um sinistro, uma perca do controle do guidão da moto. Eu já vi pessoas tombarem ao chão porque um veículo passou tão próximo que o retrovisor do veículo bateu na quina do guidão da motocicleta, causando ali uma perda do controle do guidão, consequentemente o perda do controle da motocicleta e a pessoa veio a tombar. Então, para que não haja este tipo de problema, tem um outro problema também que é necessário você ser visto pelo motorista que está à sua frente. Então, quando você anda no meio da faixa de trânsito, você posiciona a sua motocicleta como se ela fosse um veículo, e ela é um veículo. Ela tem que ocupar o centro da faixa. O condutor do veículo da frente ele vai olhar pelo retrovisor e ele vai ver você. Diferentemente, quando você está no canto, você se esconde desse motorista porque você está na coluna traseira do veículo.
e ele não consegue te enxergar. Então você ali automaticamente já está num ponto cego. Falaremos de todos esses assuntos mais à frente, mas já é importante trazermos aqui. O segundo problema, né, que nós já começamos meio a falar sobre ele, é trafegar nos corredores. Não é proibido, mas também não é aceitável pela questão de segurança você trafegar pelos corredores. O certo é você trafegar pelos corredores quando os veículos estão parados e imobilizados, como por exemplo, num semáforo vermelho. Aí sim eu posso entrar ali no corredor e ir lá para frente com a minha motocicleta. Agora, no momento que os veículos estão transitando, circulação, eu não posso estar zigue-zagueando pelos corredores. É uma manobra perigosa, é uma conduta agressiva. Inclusive, para alguns agentes de fiscalização, existe o enquadramento, que é trafegar, realizar uma ultrapassagem sem obedecer às regras de segurança, sem obedecer, sem respeitar a distância lateral de segurança. Porque para eu estar num corredor entre dois veículos, eu desrespeito a distância de segurança lateral e existe o enquadramento para isso, para essa infração. Uma vez eu ultrapassando um veículo pelo lado direito, ou melhor, pelo lado esquerdo, no corredor, eu também estou ultrapassando o outro pelo lado direito. Porque se eu estou no corredor entre dois veículos, um está à minha esquerda e o outro está à minha direita. Eu posso ultrapassar pelo lado direito? A única exceção é quando o veículo está sinalizando que vai entrar à esquerda, não é o que nós lemos há pouco? Então, se eu estou ultrapassando um veículo pelo lado direito e esse veículo não está sinalizando que vai entrar à esquerda, eu estou cometendo uma infração de trânsito e há enquadramento para isso. Há enquadramento para isso. Então, eu devo estar muito atento a esse tipo de manobra. E são manobras arriscadas. Qualquer movimento desse veículo, um buraco, um animal, uma situação de frenagem de emergência, uma colisão, uma possível colisão com o veículo da frente, porque o veículo parou, porque o outro parou, porque o outro parou. Esse veículo vai frear e vai fazer o quê, pessoal? Ele vai tirar para o lado esquerdo. Pergunte para qualquer motorista de condutor de veículo de 4 rodas, quando ele freia numa situação de emergência que ele vai colidir, ele puxa para o lado esquerdo. E quem está do lado esquerdo dele? Você. Muitos condutores, quando trafegam pelo lado direito e o veículo da frente faz uma conversão sem seta, ele errou? Ele errou, mas e você? Você está certo em trafegar pelo lado direito dele? Você pode trafegar pelo lado, você pode realizar uma ultrapassagem pelo lado direito? Aí a gente observa muitos motociclistas, né, balançando a cabeça, reprovando a atitude do motorista de 4 rodas. Mas e você? E a sua atitude? Você está certo em realizar essa ultrapassagem pelo lado direito? Procure no CTB aí e mande para nós. Onde que está o enquadramento que você pode ultrapassar pelo lado direito? Então, para qualquer tipo de manobra, eu tenho que tomar todos os cuidados da direção defensiva. Eu preciso executá-la sem perigo aos demais usuários da via, que estão atrás de mim, que estão na frente ou que vão cruzar comigo. Continuando. Artigo 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência por meio da luz indicadora de direção de seu veículo ou fazendo gesto convencional de braço. Muitos condutores não realizam a sinalização com antecedência para informar que vão fazer uma manobra de mudança de direção. E entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão, à direita e à esquerda e retornos. Muitos não sinalizam a intenção. Muitos fazem as conversões sem sinalizar. Muitos acham que só existem ele no trânsito. E aí
Estou eu com a minha motocicleta, trabalhando, tirando o sustento da minha família, gente esperando em casa. E aí eu me envolvo num sinistro com pessoas, né? E por incrível que pareça, ainda viram e falam que não, que deu a seta assim. Pessoal, eu tenho que cuidar da minha segurança e cuidar dos outros também. Eu tenho que cuidar das minhas atitudes erradas e cuidar das atitudes erradas dos outros. Tomem cuidado quando forem realizar uma ultrapassagem, quando forem realizar uma manobra, seja ela conversão, à direita, à esquerda ou retorno. Artigo 36. O condutor que for ingressar numa via procedente de um lote lindeiro a essa via deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. Então aqui neste caso, o veículo que vai sair da garagem, ele não tem só que dar a preferência para o caminhão e para o outro carro aqui. Ele tem que dar a preferência também para os pedestres, porque aqui também é via. Aqui é via do pedestre e aqui é via do veículo automotor. Tudo isso aqui é via. Para eu adentrar a via, eu preciso dar a preferência ao pedestre e ao automóvel, ao veículo que já está transitando na via que eu quero entrar. Artigo 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados. Então vamos lá. Vias providas de acostamento, rodovias, certo? A conversão à esquerda ou a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados. Então vamos ver aqui 3 locais apropriados. Primeiro, um retorno, começando aqui, um retorno à esquerda, né? Pela alça interna, né? A gente chama aqui alça interna. Aqui pela alça externa. Então ele sai lá pela direita, faz o retorno por cima, um viaduto e retorna. E aqui um retorno ou uma conversão, que ele vai sair pelo lado direito, né? Uma rotatória, ele vem, para aqui, espera a situação, não vem ninguém, ele pode seguir reto, né? Pode seguir reto ou fazer o retorno aqui e vir, certo? São 3 situações em locais apropriados em rodovia. E onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento à direita. Então ele veio, parou no acostamento, esperou para cruzar a pista com segurança. Não vem ninguém lá, não vem ninguém aqui, ele vai e... né, então não vem ninguém aqui, ó. Não vem ninguém nessa direção e não vem ninguém aqui, aí ele vai e entra à esquerda ou faz o retorno. Seguindo, artigo 38, inciso 1. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá, inciso 1, ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível. Então, o veículo está vindo aqui, ele vai entrar à direita, ele tem que fechar bem aqui, ó, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista. E quando ele fizer aqui a conversão à direita, executar no menor espaço possível. Então ele fechar bem aqui, a gente chama de curva em L, para que ele não entre lá na contramão, ele não coma essa faixa, como a gente fala vulgarmente, né? E entre na contramão. Um detalhe importante que eu falo sobre isso é que essa manobra está prevista no CTB e a conduta para se aproximar o máximo possível do bordo direito da pista é para evitar que algum motociclista entre aqui. Para que algum ciclista entre aqui, desobedecendo a regra. Porque nós já sabemos que em cruzamento não pode fazer ultrapassagem. E aqui é um cruzamento. Então, o CTB escreve a regra prevendo a conduta errada. E ainda a conduta errada continua. Porque se todos seguissem o padrão de vir atrás deste veículo, esse veículo poderia inclusive fazer aberta essa curva aqui que não teria problema. Mas não, ele precisa fechar aqui antes para fechar aqui a passagem.
Porque senão vai ter aí alguém entrando aqui, causando o sinistro. Continuando, ao sair da via pelo lado esquerdo e aproximar-se o máximo possível do seu eixo ou da linha divisória da pista quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um sentido só. Então vamos dos dois exemplos, né? Uma pista de duplo sentido. O veículo vai vir aqui próximo da divisão de linhas de fluxos. Chegando depois do eixo das duas pistas, ele faz a conversão à esquerda. Também a conversão em L. E aqui, caso se trate de uma pista de mão única, ele vai buscar o lado esquerdo, o máximo possível próximo do meio-fio. Quando ele chegar aqui, passou do eixo também, do canteiro central, faz a conversão à esquerda e depois busca outra faixa de trânsito. Tudo bem? Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem. Então aqui o veículo amarelo vai sair. Ele vai entrar aqui à esquerda. Tudo bem? Aqui é pare, ó, pare. Mas quem que ele tem que dar preferência primeiro? Para quem vem em sentido contrário e para pedestre que esteja atravessando a via. Ele só pode adentrar aqui quando aqui tiver limpo. Quando aqui tiver limpo. Aí ele pode virar. Certo, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Seguindo. Artigo 39. Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita nos locais para isso determinados, quer por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados ou ainda em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez, observadas as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas. Aqui nós temos, pessoal, um retorno. Então é um local apropriado, como diz o artigo 39. Tem até a seta aqui, ó, de retorno. O recuo para que esse veículo adentre e entre na outra via em segurança. Agora, em locais que não são apropriados, eu devo buscar locais com segurança para realizar a manobra. Tá? Então, ó, e obedecendo as condições da pista, as condições meteorológicas, as condições de movimentação de pedestres e ciclistas. Nesse caso aqui, pessoal, eu tenho que entender que esse pedaço da via aqui do cruzamento é uma via que vai para lá. Então eu não posso fazer fechado aqui, porque senão eu estou entrando na contramão. Então é uma curva aberta, eu tenho que ir lá na frente para fazer a conversão. Porque aqui, se eu parar o meu veículo aqui, em caso de vir veículos aqui, eu estou certo. Agora, eu não posso parar aqui o meu porque eu estou na contramão. Eu não posso circular aqui nesse sentido, daqui para lá. Tudo bem, pessoal? Olha a seta direcional aqui, ó. É daqui para lá. Quando eu faço a conversão, faço aberta, automaticamente eu caio aqui na primeira faixa de trânsito e depois eu vou para a segunda. Tudo bem? E nesse caso, né, uma pista dupla, né, com canteiro central, sem cruzamento, mas da mesma maneira eu vou lá na frente para fazer o retorno. Eu não faço fechadinho aqui, tá certo, pessoal? Quando é que eu vou fazer fechadinho aqui? Quando tiver sinalização mandando. Caso não tenha, a obediência é ir lá na frente e fazer a conversão aberta. Artigo 40, inciso 1. O uso de luzes em veículos obedecerá às seguintes determinações. O condutor manterá acesos os faróis do veículo por meio da utilização da luz baixa. Primeiro, à noite. Letra B. Mesmo durante o dia em túneis e sob chuva, neblina e cerração. Então, antigamente, quando chovia, era luz de neblina. Hoje não é mais. Hoje é o farol baixo. Nas vias não iluminadas, o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. Então, vias não iluminadas, luz alta.
mas quando eu me deparar com outro veículo vindo no sentido contrário, eu devo abaixar a luz. Ou quando um outro veículo parar atrás do meu, né? Ou melhor, quando eu estiver atrás de outro veículo e a minha luz estiver ofuscando o condutor do veículo da frente, porque ela está batendo no retrovisor e está ofuscando ele. Então também eu tenho que diminuir a minha luz, mandar a minha luz para a luz baixa. A troca de luz baixa e alta de forma intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário. Então, quando eu estou cruzando com outro veículo e ele não baixou a luz alta dele, aí eu posso dar um sinalzinho, né? Informando ele ali, né? Lembrando ele que ele tem que baixar a luz dele, certo? Muito bem. Ou numa situação de emergência, um animal na pista morto, ou um sinistro, e aí eu já passei por isso, passei por esse local e estou informando outros condutores que eles vão se deparar com essa situação, então para eles já irem diminuindo a velocidade. Artigo 40, incisos 5, 6 e 7 e os parágrafos 1º e 2º. Inciso 5. O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações. Letra A. Em imobilizações ou situações de emergência. São duas situações, pessoal. Imobilizações ou situações de emergência. Então, em que situações que eu imobilizo o meu veículo? Imobilizei ele no sinal vermelho. Eu preciso ligar o pisca-alerta? Não. Mas imagine uma situação que esteja um pedestre atravessando a faixa de pedestre. Eu posso ligar o pisca-alerta? Posso. Ou um animal está atravessando a pista e eu tive que imobilizar o meu veículo. Eu posso? Eu posso. Eu estou na rodovia e tem um sig-pare, aí eu parei ali no pare. Eu posso? Eu posso. E em situações de emergência, como por exemplo um sinistro de trânsito, ou o meu pneu furou e eu parei para arrumar, ou deu um problema mecânico no meu veículo. Letra B, quando a regulamentação da via assim o determinar. Então, tem situações que a via determina que eu, por exemplo, em alguns túneis, manda passar pelo túnel com o pisca-alerta ligado. Inciso 6. Durante a noite, em circulação, o condutor manterá acesa a luz de placa. Isso aí é tranquilo, né, pessoal? Inciso 7. O condutor manterá acesas à noite as luzes de posição quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias. Para que a gente entenda bem a questão das luzes do veículo, quando o veículo está em circulação, luz baixa. Quando o veículo para desembarcar pessoas, luz de posição. Então ele deve tirar a luz do farol e colocar na meia luz, que é a luz de posição, a gente chama ela de meia luz. Estacionou, luz desligada. Eu não posso ficar estacionado com a luz do farol ligado, pessoal, porque atrapalha as pessoas que estão com seus veículos na via, porque confunde. Lembrando que estacionamento é o tempo que passou para o embarque e desembarque de passageiros, né? Porque a parada, tempo estritamente necessário para embarque e desembarque de passageiros. Passou desse tempo, estacionamento. Independentemente se eu estou ou não estou no carro. Não tem mais ninguém embarcando e desembarcando, estacionamento. Ah, mas a pessoa desceu, foi ali rapidinho, estacionamento. Ah, eu estou esperando chegar alguém, estacionamento. Ah, mas eu estou aqui dentro do carro, estacionamento. Parágrafo 1º. Os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em faixas ou pistas a eles destinadas, e as motocicletas, motonetas e ciclomotores deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite. Regra, então, clara para os motociclistas. Dia e noite com farol de luz baixa. Parágrafo 2º. Os veículos que não dispuserem de luz de rodagem diurna ou DRL deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pista simples. Então, os veículos de 4 rodas que não têm DRL, se forem rodar nas rodovias de pista simples, farol ligado. Chegou no perímetro urbano, desliga o farol, porque no perímetro urbano eu posso desligar, tá? E para ficar ligado é em pista simples. Pista dupla, posso
desligar também. Professor, mas posso deixar ligado direto? Pode deixar ligado direto, não tem problema, tá? O que não pode é você estar numa pista simples, fora do perímetro urbano, com ele desligado. Artigo 41. O condutor do veículo só poderá fazer uso de buzina desde que em toque breve nas seguintes situações: para fazer as advertências necessárias a fim de evitar sinistros. Fora das áreas urbanas, quando for conveniente, advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. São as duas situações que eu posso buzinar. E a gente vê o contrário, né, pessoal? Todo mundo buzinando, todo mundo buzinando. Artigo 42. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança. A frenagem correta, falaremos sobre isso mais para frente, é a frenagem planejada, que nós chamamos. Tudo bem? É a frenagem programada, que eu vou freando, utilizando o freio motor do veículo, eu vou diminuindo as marchas gradativamente, usando o próprio peso do meu veículo, né? Para que quando eu chegue no lugar que eu tenho que imobilizá-lo, ele já está quase parado. E aí eu vou utilizar o freio de forma final ali, o mínimo possível. A frenagem brusca já é uma frenagem de emergência muito perigosa. Artigo 43. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via. Sempre eu vou verificar essas condições. Nós começamos a aula de hoje falando sobre isso. Condições físicas da via, do veículo, condições meteorológicas e a intensidade do trânsito. São os fatores que vão ser necessários, né, para a análise, para que eu imprima a velocidade obrigatória ou necessária do meu veículo. Está chovendo? Está de dia? A pista é boa? É uma pista simples? É uma pista dupla? Tem acostamento? Tem muito trânsito? É uma via local? Arterial? Via de trânsito rápido? Tem muito trânsito de pedestres? É saída de escola? Centro de convivência de idosos? Saída de uma igreja? Tem muito trânsito de veículos pesados? É um aclive, é um declive, é uma curva, é uma ponte, é um viaduto? São várias situações que eu preciso estar analisando o tempo todo. Eu estou com os meus instrumentos de frenagem em dia. A carga que eu transporto é uma carga leve, pesada, vai alterar o equilíbrio da minha motocicleta. O que mais que eu tenho que prestar atenção na hora da frenagem? Não obstruir a marcha normal dos demais veículos em circulação sem causa justificada, transitando a uma velocidade normalmente reduzida. Eu não posso ir travando o trânsito, segurando o trânsito, congestionando o trânsito. Sempre que quiser diminuir a velocidade do seu veículo, poderá antes certificar-se de que pode fazê-lo sem risco nem inconvenientes para os outros condutores, a não ser que haja perigo iminente, que é a frenagem brusca. Eu não posso forçar o veículo de trás a uma situação de emergência. Eu tenho que observar os meus retrovisores. A leitura dos retrovisores é constante. E, por fim, indicar de forma clara, com a antecedência necessária e a sinalização devida, a manobra de redução de velocidade. É o que eu falei. Para que eu vou acelerar a minha motocicleta se lá na frente o semáforo está vermelho? Eu só estou gastando combustível, pneu, pastilha de freio. Porque eu estou acelerando e daqui a pouco eu vou estar freando a motocicleta. Para quê? Se está vermelho, eu já vou aqui, tranquilo. Já vou freando devagar, sinalizando, segurando o outro veículo. O outro veículo está muito agressivo, deixa ele passar à frente. Tira a sua motocicleta para o lado direito. Deixa ele passar à frente. Eu sempre falo, pessoal, e eu vou repetir aqui para a gente finalizar nossa aula 2, que a gente começou a falar sobre essa questão das regras de circulação. Lembre-se que tem pessoas
que estão esperando você na sua residência. Dependem de você, essas pessoas dependem de você, essas pessoas amam você. Para que você vai se arriscar no trânsito com pessoas que você nem conhece, com pessoas com as quais você nunca mais vai ter contato, vai cruzar de novo na vida? Pense nas pessoas que fazem parte da sua vida, que estão lá na sua casa. Tá bom, pessoal? Vamos ter aí uma conduta de profissionais. As outras pessoas estão nos observando. Muito bem. Aguardamos vocês na próxima aula, a aula 3, né? Para dar sequência a esse tema. Um grande abraço e até a próxima aula.